E aí, turminha? Hoje nós vamos aqui relembrar alguns assuntos que nós estudamos no capítulo 2 e capítulo 3 de Geografia, tá certo? Olha só, a gente conversou sobre várias coisas e eu lembro que no capítulo 2 vocês falaram aí sobre como é formado o dia e a noite. E aí eu vou botar agora um videozinho para vocês terem ideia dos dois movimentos bem bacanas que a Terra faz para que nós possamos ver de um lado da Terra o dia, do outro a noite. E também como é que se chama o movimento que a Terra dá durante um bom tempo em volta do Sol. Vamos ver aí rapidinho, daqui a pouco a gente retoma, tá certo? E quando deu meia-noite, a Cinderela saiu correndo pela escada e... Mãe, Que foi, Kikinha? de onde vem a noite? A noite vem quando o sol resolve descansar e as crianças também. Ninguém entende minhas perguntas. Depois eu te explico melhor, Kikinha. Agora descansa, que a noite é uma criança e amanhã é um novo dia. O dia do seu aniversário. Ué, mas de onde vem o dia e a noite? Vem da... Tudo bem, mamãe. Ninguém entende as minhas perguntas mesmo. E eu estou com soninho. Eu entendo, Kika. A gente chama de dia o período de tempo que a sua casa, a sua cidade e o seu país ficam iluminados graças aos meus raios de luz. E a gente chama de noite o período de tempo que eu desapareço no horizonte e a sua casa, sua cidade e seu país ficam no escuro. Mas neste momento é dia do outro lado do planeta. Por isso, uma parte da Terra sempre fica iluminada pelos meus raios. Na verdade, eu não descanso nunca. Ei, seu sol, mas por que isso acontece? A Terra se move, Kika. Ela gira sempre na mesma velocidade. E enquanto os meus raios iluminam uma parte do seu planeta, a outra metade fica escura. Esse movimento a gente chama de rotação. Nossa, tá ficando de dia de novo. Bom dia, Kika. Viu como o dia e a noite acontecem? A Terra demora 24 horas para dar uma volta completa, que a gente chama de um dia. Mas olhando daqui, parece que você que está se mexendo. Você não percebe o movimento da Terra porque também está se movendo junto com ela e na mesma velocidade. Já reparou quando você anda de carro? Parece que a paisagem está em movimento e você está parada. Mas é justamente ao contrário. A mesma ilusão acontece com o movimento do Sol. Por isso você tem a sensação de que está parada. Mas na verdade você está girando com a Terra. Que legal! A Terra é um gira-gira natural. Entendi tudinho. Quase tudo. Além da rotação, o seu planeta faz outro movimento. A translação. Translação? Translação é o movimento que a Terra faz em volta do Sol. Olha só, além de girar em volta dela mesma, a rotação, a Terra dá uma enorme volta em torno de mim. A translação. Essa voltona dura um ano inteirinho, Kika. Uau! Quer dizer que eu estou um ano mais velha! Parabéns para mim nessa data querida. Muitas felicidades, muitas translações na minha vida. Para que carada! Tudo! É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. Bom dia, Kika, e feliz aniversário! Bom dia, mãe! Que bom que está de dia! Que a Terra completou uma volta em torno dela mesma com um movimento de rotação e agora é noite do outro lado do planeta. E que bom que a Terra completou uma volta inteirinha em torno do Sol com um movimento de translação e eu completei mais um ano de vida e ganhei uma linda boneca! Nossa, que... Outra coisinha bem legal que a gente estudou é que esses dias eles vão se dividir em 3 períodos, manhã, tarde e noite.
E esse período, eles também são marcados com algumas atividades que são realizadas durante o dia e outras noites. Por exemplo, tem algumas profissões que precisam muito do desenvolvimento e da presença desses profissionais de um período noturno, como é o caso da guarda policial, de médicos plantonistas, né, que ficam nessa assistência à população. Outro momento muito importante é o momento do dia, né, que nós vivemos, que tem mais outras profissões que são executadas durante esse momento em que o sol está ali iluminando a terra, vamos dizer assim, né. Olha só, então, profissões como os garis, né, que são o pessoal que cuida do lixo, guardas de trânsito. Por exemplo, eu, a professora, dou aula para você, mas tem professores que dão aula à noite, tá? Então vai variar bastante como é que essas profissões vão se relacionar de acordo com a necessidade do dia, do horário que ali vai cobrar dela, necessitar dela, tá bom? Gente, nós também falamos sobre algumas diferenças que existem desses movimentos, né? Assim, nas ruas lá no campo, como é que elas são? As ruas na cidade, como elas são? Então, essas ruas, elas vão ter características diferentes devido à necessidade, que também é diferente. Por exemplo, lá no campo, as ruas geralmente não são calçadas, são ruas carroçais, ou ruas de barro, né? Onde os carros vão ali se locomover de um lugar para o outro e muitas vezes em uma distância muito maior. Já na cidade, as ruas são calçadas, elas ali têm toda uma infraestrutura, ou deveria ter, que são mais coisinhas que vocês vão estudar no terceiro ano, sobre a questão do saneamento básico. A gente ainda vai falar um pouquinho sobre isso. Mas essas ruas, gente, que nós conhecemos na cidade, ela tem uma função e nós precisamos saber também como utilizá-las, tá certo? O que há nessas ruas? Essas ruas, gente, elas, principalmente na cidade, dependendo do bairro que a gente esteja, vai ter muitos pontos comerciais, vão ter elementos naturais, umas vão ter canteiros, outras vão ter semáforo, para poder organizar o trânsito, tá bom? Estudamos também, gente, os pontos de vista. Estudamos aí a visão oblíqua, que é aquela visão que a gente consegue ver de lado e de cima, tá? Vimos aí também o estudo da visão vertical, que é aquela que é de cima para baixo. E vimos também a visão frontal. Em outros materiais vocês podem até encontrar em pesquisas a visão horizontal, tá? Mas também a gente vai tratar mais da nomenclatura visão frontal, que é aquela que a gente vê de frente quando estamos diante de algum elemento, ok? Outra coisinha também que nós vimos foi o estudo do bairro. E a gente viu o bairro da nossa escola e a gente viu o bairro em que moramos. Então, por exemplo, vocês fizeram uma pesquisinha e nós viajamos pelo Google Maps para verificar onde, por exemplo, quais são as ruas e o bairro que a nossa escola está localizada, tá? Então, vocês podem ter aí a curiosidade de voltar lá, coloca o endereço no Google Maps e vocês vão conseguir chegar a qualquer lugar. Tem também outros tipos de aplicativo que você pode ir a outros lugares do mundo, inclusive em tempo quase que real, e verificar aí esses lugares, como o Google Earth, né, que você acaba baixando no seu computador ou no seu celular e você pode dar uma viajada, que também é bem legal, tá bom? Gente, então, considerando esse tipo de visão e essa relação que nós estabelecemos da visualização de bairros, de rua, com os pontos de vistas, né, com os tipos de visões, nós conseguimos também observar os tipos de representações, tá? A gente viu aí a representação através de croquis e vimos também a representação desse desenho como sendo representações de paisagens, tá certo? A gente chama de representações cartográficas. Então, por exemplo, o croquis que a gente estudou, a planta baixa que a gente estudou também, um pouquinho lá de matemática, tá? São representações cartográficas, tá certo? Então, só para relembrar aí assuntos que nós falamos no capítulo 3, capítulo 2, tá? Dos nossas ações de geografia. E é isso aí, galerinha. Cheiro, tchau. Se cuidem, fiquem em casa.